Oi, espero que você esteja bem. É um prazer para mim ver você aqui para mais uma leitura. Obrigado pela sua presença. Deixe seu like e se inscreva no canal. Bora para a história. Capítulo 3. Nunca é o bastante. Quando pessoas ricas fazem coisas malucas. John Bogle, fundador da Vanguard, que faleceu em 2019, certa vez contou uma história sobre dinheiro que destaca algo em que não pensamos o suficiente. Em uma festa oferecida por um bilionário em Shelter Island, Kurt Vonnegut comenta com seu amigo Joseph Heller que o anfitrião, um gestor de fundos hedge, havia ganhado mais dinheiro em um único dia do que Heller havia ganhado com seu romance extremamente popular Catch 22 durante toda a sua história. Heller responde: "Sim, mas eu tenho algo que ele nunca terá. O suficiente. O suficiente." Fiquei impressionado com a simples eloquência dessa palavra. Impressionado por dois motivos. Primeiro, porque recebi muito na minha própria vida. Segundo, porque Joseph Heller não poderia estar mais certo. Para um elemento crucial da nossa sociedade, incluindo muitos dos mais ricos e poderosos entre nós, parece não haver hoje um limite claro para o que significa o suficiente. Isso é extremamente inteligente e extremamente perigoso. Deixe-me dar dois exemplos dos perigos de nunca ter o bastante e do que eles podem nos ensinar. Rajat Gupta nasceu em Kolkata e ficou órfão ainda adolescente. Costuma-se falar das poucas pessoas privilegiadas que já começam a vida na terceira base. Gupta sequer conseguia ver o estádio. O que ele conquistou a partir desse ponto de partida foi simplesmente fenomenal. Por volta dos 40 e poucos anos, Gupta se tornou CEO da McKinsey, a empresa de consultoria mais prestigiada do mundo. Aposentou-se em 2007 para assumir cargos nas Nações Unidas e no Fórum Econômico Mundial. Trabalhou em projetos filantrópicos com Bill Gates. Fez parte do conselho de administração de 5 empresas de capital aberto. Das favelas de Kolkata, Gupta literalmente se tornou um dos empresários mais bem-sucedidos do mundo. Com esse sucesso veio uma riqueza enorme. Em 2008, Gupta tinha um patrimônio estimado em 100 milhões de dólares. Para a maioria das pessoas, é uma quantia inimaginável. Um retorno anual de 5% sobre esse valor gera quase $600 por hora, 24 horas por dia. Ele poderia ter feito qualquer coisa que quisesse na vida. E o que ele queria, ao que tudo indica, não era ser apenas um centamilionário. Rajat Gupta queria ser bilionário. E queria isso desesperadamente. Gupta fazia parte do conselho do Goldman Sachs, o que o colocava ao lado de alguns dos investidores mais ricos do mundo. Um investidor, ao comentar os ganhos dos magnatas do private equity, descreveu Gupta assim: "Acho que ele quer fazer parte daquele círculo. É o círculo dos bilionários, certo? O Goldman é o círculo das centenas de milhões, certo?" Exato. Então Gupta encontrou um bico bastante lucrativo. Em 2008, enquanto o Goldman Sachs enfrentava a fúria da crise financeira, Warren Buffett planejava investir $5 bilhões no banco para ajudá-lo a sobreviver. Como membro do conselho, Gupta soube dessa transação antes do público. Era uma informação valiosa. A sobrevivência do Goldman estava em dúvida e o apoio de Buffett certamente faria as ações dispararem. 16 segundos depois de saber do acordo iminente, Gupta, conectado à reunião do conselho do Goldman, desligou o telefone e ligou para um gestor de fundo hedge chamado Rajaratnam. A ligação não foi gravada, mas Rajaratnam imediatamente comprou 175 mil ações do Goldman Sachs, então dá para imaginar o que foi dito. O acordo Buffett-Goldman foi anunciado ao público horas depois. As ações do Goldman dispararam. Rajaratnam ganhou rapidamente $1 milhão. Esse foi apenas um exemplo de um padrão alegado. A SEC afirma que as informações privilegiadas de Gupta resultaram em $17 milhões em lucros. Era dinheiro fácil. E para os promotores foi um caso ainda mais fácil. Gupta e Rajaratnam foram condenados por uso de informação privilegiada e presos. Suas carreiras e reputações foram destruídas de forma irreversível. Agora considere Bernie Madoff. Seu crime é amplamente conhecido. Madoff é o mais notório criador de esquemas Ponzi desde o próprio Charles Ponzi. Ele enganou investidores por 2 décadas antes de seu crime ser revelado, ironicamente poucas semanas após o caso de Gupta. O que costuma ser ignorado é que Madoff, assim como Gupta, era mais do que um fraudador. Antes do esquema Ponzi que o tornou famoso, ele era um empresário legítimo e extremamente bem-sucedido. Madoff era market maker, um profissional que conecta compradores e vendedores de ações. E ele era muito bom nisso. Veja como o The Wall Street Journal descreveu a empresa de Madoff em 1992. Ele construiu uma empresa de valores mobiliários altamente lucrativa, a Bernard L.
Madoff Investment Securities, que desvia um enorme volume de negociações da bolsa tradicional. O volume médio diário de 740 milhões de dólares em negociações eletrônicas realizadas fora da bolsa equivale a 9% do total da bolsa de Nova York. A empresa de Madoff executa negociações de forma tão rápida e barata que chega a pagar 1 centavo por ação a outras corretoras para executar ordens de seus clientes, lucrando com a diferença entre os preços de compra e venda. Isso não era um jornalista descrevendo incorretamente uma fraude ainda não descoberta. O negócio de market making de Madoff era legítimo. Um ex-funcionário disse que essa divisão do negócio de Madoff gerava entre 25 e 50 milhões de dólares por ano. O negócio legítimo de Bernie Madoff era, por qualquer critério, um enorme sucesso. Tornou-o imensamente e legitimamente rico. E ainda assim veio a fraude. A pergunta que deveríamos fazer tanto a Gupta quanto a Madoff é: por que alguém que já vale centenas de milhões de dólares estaria tão desesperado por mais dinheiro a ponto de arriscar tudo em busca de ainda mais? Crime cometido por quem vive no limite da sobrevivência é uma coisa. Um golpista nigeriano disse certa vez ao The New York Times que se sentia culpado por prejudicar outras pessoas, mas que a pobreza não deixa você sentir a dor. O que Gupta e Madoff fizeram é algo diferente. Eles já tinham tudo: riqueza inimaginável, prestígio, poder, liberdade. E jogaram tudo fora porque queriam mais. Eles não tinham noção do que era o suficiente. São exemplos extremos. Mas existem versões não criminosas desse comportamento. O fundo Hedge Long Term Capital Management era composto por operadores que, individualmente, valiam dezenas ou centenas de milhões de dólares, com grande parte de seu patrimônio investido nos próprios fundos. Ainda assim, assumiram tanto risco em busca de mais que conseguiram perder tudo. Em 1998, no meio do maior mercado de alta e da economia mais forte da história. Warren Buffett resumiu assim: para ganhar dinheiro que não tinham e não precisavam, arriscaram o que tinham e precisavam. E isso é tolice, pura tolice. Se você arrisca algo que é importante para você por algo que não é importante, isso simplesmente não faz sentido. Não há razão para arriscar o que você tem e precisa por algo que você não tem e não precisa. É uma daquelas verdades tão óbvias quanto ignoradas. Poucos de nós algum dia terão 100 milhões de dólares, como Gupta ou Madoff. Mas uma parcela mensurável de quem lê este livro em algum momento da vida ganhará um salário ou terá um patrimônio suficiente para cobrir tudo o que precisa razoavelmente, e muito do que deseja. Se você for uma dessas pessoas, lembre-se de algumas coisas. 1. A habilidade financeira mais difícil é fazer o gol parar de se mover, mas é uma das mais importantes. Se as expectativas aumentam junto com os resultados, não há lógica em se esforçar por mais, porque você se sentirá do mesmo jeito após o esforço extra. Isso se torna perigoso quando o gosto por ter mais dinheiro, mais poder, mais prestígio, cresce mais rápido do que a satisfação. Nesse caso, um passo à frente empurra o gol 2 passos adiante. Você sente que está ficando para trás, e a única forma de alcançar é assumir riscos cada vez maiores. O capitalismo moderno é especialista em 2 coisas: gerar riqueza e gerar inveja. Talvez elas caminhem juntas. Querer superar os outros pode ser combustível para o trabalho duro. Mas a vida perde a graça sem um senso de o suficiente. Felicidade, como dizem, é resultado menos expectativas. 2. A comparação social é o problema aqui. Imagine um jogador novato de beisebol que ganha 500 mil dólares por ano. Por qualquer definição, ele é rico. Mas ele joga no mesmo time que Mike Trout, que assinou um contrato de 430 milhões de dólares por 12 anos. Em comparação, o novato parece pobre. Agora pense em Mike Trout. Ganhar 36 milhões de dólares por ano é algo absurdo. Mas para entrar na lista dos 10 gestores de fundos hedge mais bem pagos de 2018, era preciso ganhar pelo menos 340 milhões de dólares em um único ano. É com esse grupo que pessoas como Trout tendem a se comparar. E o gestor que ganha 340 milhões se compara aos 5 maiores gestores, que ganharam pelo menos 770 milhões em 2018. Esses, por sua vez, podem se comparar a Warren Buffett, cujo patrimônio pessoal aumentou 3,5 bilhões de dólares em 2018. E alguém como Buffett pode olhar para Jeff Bezos, cujo patrimônio cresceu 24 bilhões no mesmo ano, o equivalente a ganhar mais por hora do que o rico jogador de beisebol ganhou em um ano inteiro. O ponto é, o teto da comparação social é tão alto que praticamente ninguém jamais o alcançará. Isso significa que é uma batalha impossível de vencer, ou que a única forma de vencer é não entrar na batalha.
Aceitar que você talvez já tenha o suficiente, mesmo tendo menos do que os outros. Um amigo meu faz uma peregrinação anual a Las Vegas. Um ano, ele perguntou a um croupier: que jogos você joga e em quais cassinos? O croupier, extremamente sério, respondeu: a única maneira de ganhar em um cassino de Las Vegas é sair assim que você entra. É exatamente assim que funciona o jogo de tentar acompanhar a riqueza dos outros. 3. O suficiente não é pouco demais. A ideia de ter o suficiente pode parecer conservadora, como se você estivesse deixando oportunidades e potencial na mesa. Não acho que seja isso. Ter o suficiente é entender que o oposto, um apetite insaciável por mais, vai empurrá-lo para o arrependimento. A única forma de saber quanto você consegue comer é comer até passar mal. Poucos fazem isso porque vomitar dói mais do que qualquer refeição é prazerosa. Por algum motivo, essa lógica não se aplica a negócios e investimentos, e muitos só param de querer mais quando quebram e são forçados a parar. Isso pode ser algo relativamente inocente, como esgotamento no trabalho ou uma alocação de investimentos arriscada demais para ser mantida. No extremo, há pessoas como Rajat Gupta e Bernie Madoff, que recorreram ao roubo porque cada dólar parecia valer a pena, independentemente das consequências. Seja qual for o caso, a incapacidade de recusar $1 potencial acaba cobrando seu preço. 4. Há muitas coisas que nunca valem o risco, independentemente do ganho potencial. Depois de sair da prisão, Rajat Gupta disse ao The New York Times que havia aprendido uma lição. Não se apegue demais a nada. A sua reputação, as suas conquistas, a nada disso. Quando penso nisso agora, o que isso importa? Ok, isso destruiu injustamente minha reputação. Isso só é um problema se eu estiver apegado à minha reputação. Essa parece ser a pior conclusão possível de sua experiência. E soa como uma autojustificação reconfortante de alguém que desesperadamente quer sua reputação de volta, mas sabe que a perdeu. Reputação é inestimável. Liberdade e independência são inestimáveis. Família e amigos são inestimáveis. Ser amado por quem você quer que o ame é inestimável. Felicidade é inestimável. E sua melhor chance de preservar tudo isso é saber quando parar de assumir riscos que podem destruí-los. Saber quando você já tem o suficiente. A boa notícia é que a ferramenta mais poderosa para construir esse suficiente é surpreendentemente simples e não exige assumir riscos que possam prejudicar nenhuma dessas coisas. Esse é o próximo capítulo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Mais uma vez agradeço por nos ouvir. Até a próxima.